Reposicionar uma marca é muito mais do que mudar embalagem ou identidade visual. É repensar seu papel estratégico dentro do portfólio, redefinir como a marca se conecta com o consumidor e, principalmente, garantir coerência na experiência, do ponto de venda até a prateleira. No episódio de hoje, vamos receber o Renan Ciccone, diretor de marketing de Premium Brands da Heineken, para entender como a Eisenbahn, uma das marcas com forte legado artesanal, está reposicionada dentro da Heineken Brasil para ocupar um novo espaço, competindo no portfólio premium da companhia. Se você trabalha com gestão de portfólio, branding ou estratégia de marca, esse episódio vai te trazer muito aprendizado. Então fica com a gente até o final e, claro, não esquece de curtir, compartilhar e seguir o Raise the Bar. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o podcast que sobe a sua régua quando o assunto são cases, tendências e boas práticas em vendas e marketing. Então, se você quiser conhecer a maior biblioteca de cases de vendas e marketing de grandes empresas, segue o Raise the Bar no Instagram, @RaiseTheBarPodcast_, ou segue o Raise the Bar nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou ainda, se você gosta de assistir os episódios, então segue o Raise the Bar no YouTube da The For Sales Company. Se você é novo por aqui, está chegando só agora na terceira temporada, esse programa é um oferecimento da For Sales, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você estiver precisando contratar os melhores profissionais de vendas e marketing, acessa lá www.forsales.com.br e conheça um pouco mais sobre a nossa metodologia pioneira e exclusiva para achar os melhores profissionais de vendas e marketing. Feitas as devidas introduções, queria dar as boas-vindas ao Renan. Renan, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Raise the Bar. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com você nesse papo. Ótimo, Renan. Edu, seja muito bem-vindo, meu parceiro de Raise the Bar, mais um episódio. Mais um episódio, muito obrigado, Maurício, pelo convite. Prazer enorme estar com você aqui, com o Renan. Acho que vai ser um episódio muito bacana, com seguramente insights muito valiosos para a nossa audiência. Muito bom. Renan, para a gente esquentar o motor, para o pessoal começar entendendo um pouquinho como é que está estruturada a Heineken aí, conta para a gente um pouquinho como está estruturada a operação de marcas premium na Heineken, o que é tua responsabilidade hoje, o que está abaixo da tua função, explica um pouquinho para a gente, por favor. Claro. Hoje o marketing da Heineken ele é dividido basicamente em categorias e em marcas, né? Hoje a Heineken Brasil ela tem mais de 20 marcas dentro do portfólio dela, e aí contando entre submarcas, então, por exemplo, Amstel e Amstel Ultra, e inclusive marcas não alcoólicas, como o nosso refrigerante Fizz. Dentro do marketing, nós somos divididos entre alguns diretores de categorias. Existe um diretor que cuida das marcas que a gente chama marca mainstream, que são as marcas mais populares e as marcas de cervejas econômicas. Um diretor para a marca Heineken. Eu, que sou o diretor de todas as marcas premium e super premium da Heineken. Então, estamos falando aqui da Eisenbahn, da Sol, da Baden-Baden, da Lagunitas e da Blue Moon. E temos um outro diretor que cuida das marcas não alcoólicas e de inovações. Muito legal. Bem claro, hein? Gostei da tua explicação direta e objetiva e acho que ficou super claro. Super legal. Bacana. Renan, antes da gente entrar no case aí da Eisenbahn, propriamente dito, mas como é que vocês estão organizados hoje em relação a território? Vocês têm um portfólio vasto, né? Imagino que tem eventualmente overlap entre algumas categorias ou canais ou marcas, né? O consumidor ele transita hoje no on, no off. Como é que vocês estão organizados hoje em relação a esse tema, esse framework de organização de portfólio para que vocês não tenham overlap? No final, tudo a gente se organiza a partir do consumidor, né? As pessoas são diferentes. Então, a Heineken ela precisa produzir o melhor que a gente consegue, né, e que a gente entende que é o melhor para todo tipo de pessoa, todos os tipos de ocasiões, né? Obviamente que existem alguns frameworks e algumas ferramentas ali que a gente usa. A ferramenta mais simples é a precificação. Então, é óbvio, a gente tem cerveja para quem quer pagar um pouco mais barato em uma cerveja para quem quer pagar um preço médio numa cerveja, e
cervejas mais caras, se o consumidor quer pagar um preço por uma qualidade um pouco maior. Então, existe esse range de precificação, que esse range é do mercado, né? As cervejas premium, a cerveja mainstream e as cervejas econômicas. Então, primeiro, existe esse range. Existe um outro tipo de classificação que a gente pode entrar, que a gente está falando aqui de, putz, quando o consumidor está querendo socializar, quando o consumidor está querendo talvez mostrar que ele está com alguma coisa um pouco mais aspiracional na mão, nível de energia, se o consumidor está querendo relaxar, ou se o consumidor está querendo ir para a festa. Então, existem todos esses quadrantes, né? Que é onde a gente entende onde que as nossas marcas estão, se elas estão complementares ou não em termos de ocasiões, em termos de preço e em termos de energia. Mas, no final, como eu acabei de falar, são pessoas. Então, no final, a gente também entende onde cada marca vai falar em termos de valores, em termos de personalidade, em termos do que a gente chama de passion points, ou seja, dos pontos de contato com os consumidores, que aquele cara gosta de samba, aquele cara gosta de rock, aquele cara é uma pessoa um pouco mais conservadora, aquele cara é uma pessoa um pouco mais progressista. Então, esses valores também são valores que estão atrelados a uma ou outra marca da Heineken, e aí vai da origem, da sua história, e que a gente consegue encaixar e entender se no universo de pessoas que são diferentes e plurais no Brasil, se a gente consegue entregar essa pluralidade de qualidade e de exatamente valores e personalidade para essas pessoas. Uhum. E dentro desse contexto, vocês estão reposicionando a Eisenbahn, né? Conta um pouquinho, Sim. conta um pouquinho para a gente qual era o posicionamento da Heineken, o que vocês identificaram que precisava ser mudado e o que está sendo mudado, né? Só para contextualizar o nosso público que talvez não esteja informado ou ainda não chegou até ele esse reposicionamento. Sim, eu acho que assim, quando a gente fala em reposicionamento, é algo muito forte, né? Reposicionamento, muitas pessoas podem falar que a marca mudou da água para o vinho. Uhum. Não, muito diferente, né? O que a gente está falando, o que a gente está falando de reposicionamento é que as marcas evoluem, né? A Eisenbahn nasceu no Brasil em 2002, em Blumenau, inclusive, no sul. Eu Nasceu em tive lá. Blumenau. Eu Ah, tive na é? época quando não era de vocês ainda. Aham. Então, é Tinha a muito legal rota lá. da cerveja, acho que 2011, 2010, 2011. Fiz a rota da cerveja ali, Blumenau, Gaspar, Pomerode. Na época ainda era uma cervejaria artesanal, né? Mas a gente ainda tem essa cervejaria, Ah, ainda inclusive. tem? Interessante. Lógico, Legal. ela ainda está funcionando, ela ainda é uma cerveja artesanal, uma cervejaria artesanal. Ela ainda produz a Eisenbahn e também tem capacidade de produzir as nossas outras marcas dentro do segmento artesanal. Legal. Está lá ainda a cervejaria. Tem que ir lá, então, Enfim, me atualizar. tem que ir lá de novo, se atualizar. Enfim, ela nasceu em 2002 como uma cerveja artesanal. Naquela época, no Brasil, praticamente não existia esse tipo de segmento, né? Eram cervejas todas, como a gente chama, lager ou pilsen, né? Uhum. Que são cervejas fáceis de beber, transparentes e etc. E ela surgiu com esses vários estilos dentro da categoria da tradição alemã, né? A tradição alemã que só vai água, malte e lúpulo na receita. Uhum. Ela era, sim, uma cerveja artesanal desde o começo. Eu voltei daquele passeio falando da lei de pureza da Baviera. Aprendi aquela Exatamente, exatamente. Essa é a lei de pureza alemã. Então, a Eisenbahn nasceu partindo desse princípio para entregar cervejas de alta qualidade, seguindo a lei de pureza alemã nas suas receitas, né? E ela era uma cerveja artesanal. Desde que ela lançou, nos primeiros anos de lançamento, ela já começou a ganhar prêmios internacionais. Então, hoje a gente tem mais de 140 prêmios dentro dos nossos estilos, né? Entre eles, alguns de melhor estilo do mundo, 26 ouros entre todos eles, muitos prêmios nacionais, é óbvio. E ela era uma cerveja artesanal. Mas, como eu falei, ela evolui, né? Dentro de um segmento, dentro do mercado de cerveja, que a gente tem um segmento artesanal que ele é pequeno ainda, ele ainda é 0,5% do mercado do Brasil, e um segmento premium que está crescendo bastante, é ideal que a gente também ofereça mais opções dentro do segmento premium. A partir daí, a gente posiciona a Eisenbahn, e quando a gente lança a Eisenbahn Pilsen, que é uma Eisenbahn no estilo mais consumido do Brasil e do mundo, a gente posiciona a Eisenbahn também no segmento premium,
Porém, foi como eu falei, as marcas não mudam da água para o vinho, as boas marcas evoluem, né? Hoje, a gente sim oferece Eisenbahn no estilo Pilsen não filtrado, mas a gente também continua oferecendo os nossos estilos de marca artesanal para as pessoas. Legal. Interessante. E como é que ela está posicionada hoje, no portfólio da Heineken, de forma geral, Renan? Porque tem as marcas mainstream, como você disse, né? Tem as marcas Isso. premium. Em relação a preço, vocês têm um pricing point da hoje, a Eisenbahn, lado a lado, como Heineken, Amstel, por exemplo. Ela está acima, ela está do lado? Como é que ela está, de forma para organizar o pensamento do consumidor? Hoje Amstel ela é uma marca que nós entendemos que ela está dentro do mercado mainstream, Uhum. tá? Então, basicamente, ao preço médio do segmento e da categoria de cervejas. A gente tem Heineken como a nossa marca premium, a nossa marca mãe, nossa marca premium, a nossa principal marca do nosso portfólio. Uhum. A gente tem as outras marcas que eu cuido dentro do meu portfólio que são super premium, ou seja, são ainda acima da Heineken, que elas entram muito mais dentro do segmento craft. E a Eisenbahn ela está ali no meio, tá? Então ela está entre o mainstream e o premium, ela está na entrada do segmento premium. Quando a pessoa está saindo do segmento mainstream e está indo para o segmento premium, a Eisenbahn está lá. Esse é um segmento hoje que ele cresce muito. A Eisenbahn ela cresce muito junto com esse segmento, mas obviamente por mérito próprio da marca, ajuda o crescimento desse subsegmento que a gente está falando aqui da entrada do premium. Então a gente está aqui, né, entre Amstel e Heineken. Interessante, faz uma uptrade ali para o consumidor, né? Exatamente. E esse mercado premium, ele cresce e compete, né? Tem cada vez mais competidor nesse mercado de cerveja premium, né? Como que vocês estão fazendo, ou qual que é a linha de pensamento de vocês para criar alguma diferenciação da Eisenbahn nesse mercado premium, né? Porque a gente vê os concorrentes de vocês também ampliando o portfólio de cerveja premium, né? Qual que é a intenção de vocês com a Eisenbahn ali dentro desse segmento? Exatamente. Se a gente pensar há um tempo atrás, então na década dos anos 2000 a 2010, segmento premium praticamente não existia no Brasil. Existiam algumas cervejas premium brasileiras, naquela época eram premium, né? Nossa, Obviamente, eu vou te dizer que no começo dos anos 2000 posso estar errado, mas eu lembro que a Boêmia era tida como uma cerveja premium, para ver como não existia, né, esse mercado mesmo. ela era naquela época, sim. E realmente, o segmento premium não existia naquela época. Eu lembro, eu entrei na Heineken no meio dos anos 2000 e era um segmento que não era trabalhado. O consumidor ele ainda não enxergava nem diferenciação suficiente para você pagar muito caro dentro de uma cerveja, né? E é claro, o segmento e a categoria de cerveja ela evolui conforme também a renda do país evolui, conforme o próprio país evolui. E esse segmento premium ele foi começando a partir do final dos anos 2000. Quem começou esse movimento foi a própria marca Heineken. Ela que liderou o crescimento do segmento no mercado do Brasil e, obviamente, liderando esse segmento, começaram a entrar outras marcas para concorrer, né? Hoje a gente tem um segmento que ele é mais de 20% do volume de cervejas do Brasil são de marcas premium. Hoje a gente tem uma Heineken, a marca preferida do consumidor brasileiro, uma marca premium, não é uma marca mainstream, apesar de ser a não mais a consumida, é a preferida, né? E a gente, como você falou, estamos cheios de marca aqui dentro. A Eisenbahn ela entra realmente para fortalecer a nossa posição, a posição da companhia Heineken dentro desse segmento que está cada dia tendo mais marcas, né? E eu acho que a diferenciação que a Eisenbahn tem aqui é exatamente a qualidade, tá? A gente sabe que não basta você cobrar um preço para você ser premium, né? Você tem que ter uma marca forte, você tem que ter uma aspiracionalidade, mas você tem que entregar um produto premium. Agora a gente vai pensando, quantas marcas que a gente paga hoje no mercado um preço alto, um preço que às vezes é caro e que não necessariamente a gente enxerga a qualidade que está ali, né? Acho que a Heineken, eu posso falar com propriedade que a gente tem um compromisso muito grande com a qualidade do que a gente entrega, e eu acho que esse é o diferencial que a Eisenbahn mantém. Versus as demais marcas que eu entendo que sejam as competidoras de Eisenbahn, eu entendo que a gente entrega não somente mais qualidade, mas também mais versatilidade, tendo em vista que eu não estou entregando somente uma cerveja Pilsen para as pessoas e cobrando um preço alto.
Eu enxergo, eu entrego, sim, uma cerveja Pilsen, mas eu também enxergo Weizenbier, uma IPA, uma American Pale Ale e acho que todas as nossas variantes. Legal. Ô, Renan, e mais um complicador, né? Salvo engano, por favor, me corrija se eu estou equivocado, mas eu me recordo de dados de Nielsen, que acho que o segmento de craft beer deve ser algo por volta de 2%, muito pequeno no mercado brasileiro ainda, né? Você comentou para conosco que a Eisenbahn está posicionada no upper trade ali para Heineken, mas no seu portfólio tem a Baden-Baden também, né? Que daí é uma outra construção de marca com o consumidor final. Então vocês estão capturando aqui o consumidor que está saindo do mainstream para o premium, mas ele flerta com craft beer ou não? Tem alguma construção de marca nesse sentido? É, se você pensar holisticamente, todo mundo flerta com tudo, né? Exato, sem Então, o dúvida. consumidor, ele às vezes bebe toma uma craft, também dependendo da ocasião e etc. Claro Eu que chamo isso de total flex. mais ou menos Gasolina, é total álcool. flex das pessoas. É claro que uma pessoa que está acostumada a tomar, ou talvez uma pessoa que é mais humilde, né, que não quer pagar um preço muito Sem alto por dúvida. cerveja, acostumada a tomar uma cerveja mainstream, ela é mais difícil dela ir para o Uhum. super preço mais alto, Alguns beber uma degraus coisa acima, né? diferente, Uhum. alguns degraus acima, e quando você vai subindo mais para o premium, você vai querendo realmente conhecer mais coisas. Imagina que antigamente é isso, né? As pessoas bebiam somente aquela cerveja que a gente está acostumado a tomar hoje, aquela cerveja mainstream, o cara passou a tomar Heineken. Uhum. Putz, Heineken já é puro malte, naquela época era uma super novidade, Uhum. tem todo o processo de produção de Heineken que é totalmente Uhum. diferenciado. Ela passou, putz, conheci uma coisa nova. Não quero conhecer não quero voltar ao que eu estava consumindo antes, eu quero conhecer cada vez mais coisas. O segmento craft hoje no Brasil, ele como você falou, é 2%, mas eu acho que é porque você está no sul. Sul realmente ele é muito grande, mas a média no Brasil ele não chega a 1%. Ah, é Tá? pequenininho. É Então, muito exatamente. nichado ainda, né, de fato, né? Ele é muito pequeno, Uhum. mas as pessoas estão passando a conhecer. Se a gente for ver nos mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, que são mercados mais maduros de cerveja, o segmento craft ele chega a ser a 5% do mercado, 4% do mercado. Então, apesar de ser pequeno em percentual, ele é muito grande comparado com o Brasil, né? Então, ainda tem muito para crescer nesse segmento, mas é claro, a gente está seguindo agora com a Eisenbahn uma tendência de crescimento maior que está sendo no segmento premium em si. Uhum. Esse sim é grande já no Brasil, mais de 20% do mercado. Que interessante. E o Brasil é um mercado Sim. grande, né? Se eu não me engano, deve ser o terceiro ou quarto mercado global, né? Em volume. Então vocês têm com certeza uma grande estrada para ser percorrida aí, né, Renan? O mercado brasileiro é um mercado que Exatamente. atrai muita atenção, né, globalmente, né? É interessante o Brasil, porque o Brasil é um país que ele é muito grande, obviamente, né? Ele é um mercado que é muito grande, obviamente pelo tamanho geográfico do Brasil, e tem essa questão de maturidade, porque, por exemplo, se você for, de novo, voltando, né, para a Europa, para os Estados Unidos, esses mercados já estão tão maduros, as pessoas já consumiram, já conhecem tanto e já experimentaram tanto todos os tipos de cerveja e cervejas diferentes, etc., que eles já estão migrando para outras bebidas. O mercado do Brasil, ele está amadurecendo, mas ele ainda é um mercado que basicamente tem muito a crescer porque as pessoas ainda têm mais de conhecer dentro do próprio mercado cervejeiro. Então, realmente, é um mercado que é uma oportunidade para a cerveja, é um mercado que ele está crescendo, apesar de ele estar crescendo de uma forma pequena anualmente, ele cresce, mas ele cresce em diferenciação. Ou seja, a gente não vê mais hoje em dia, voltando para os anos 2000, aquelas marcas que tinham 35% da fatia de mercado do mercado, 40% da fatia de mercado do mercado. Isso não existe mais hoje. Hoje o mercado está cada vez mais estratificado. Por isso que você tem que oferecer, ter um portfólio importante para oferecer o que esse mercado estratificado está pedindo, que essas pessoas que hoje têm diferentes gostos, estão pedindo, né? Perfeito, perfeito. Interessante. E pela primeira vez a Eisenbahn ela vai estar no The Town, né? Patrocinadora oficial do The Town, que acho que Sim, ocorre em esse é o nosso ano. setembro, né? Esse ano. Isso. O que motivou essa decisão e o que representa, né, para a Eisenbahn estar no palco do The Town? Eu acho que tá junto com o The Town, nesse começo dessa história do The Town,
Para a gente é uma honra, é um privilégio. A Eisenbahn, desde que a gente está atuando no segmento premium e há mais ou menos há uns 2 anos, quando a gente teve esse overview, né, dentro da conversa de portfólio da Heineken. Putz, Heineken está falando com quem? Amstel está falando com quem? Eisenbahn precisa falar com quem? A gente entendeu onde a gente precisa estar em termos de passion points com o consumidor. Tem um passion point que a gente entende que faz sentido para a marca, né? E faz sentido para um consumidor que a gente quer conversar, que basicamente a música, obviamente a música conecta as pessoas, cerveja conecta as pessoas, então tem tudo a ver. E a gente se baseia muito na música, principalmente no rock. A partir daí a gente já vem entrando nessa história. Então no ano passado a gente já foi a cerveja oficial do João Rock, que é um dos maiores festivais de rock nacional e de música nacional no Brasil. Na turnê do Eric Clapton do ano passado, turnê do Iron Maiden do ano passado. Esse ano a gente já passou pela turnê do Offspring, que inclusive foi aí para o sul, para Curitiba, para o Monsters of Rock, Bangers Open Air, Best of Blues aqui em São Paulo, para o próprio João Rock, e a gente vai acabar a nossa trilha do rock que a gente está falando, que a gente está chamando, né, no próprio The Town. Eu acho que é uma questão de uma construção de um caminho dentro de uma plataforma, de um território de música, que esse ano ele vai culminar no The Town, que para a gente faz muito sentido. Por que faz muito sentido? Porque Eisenbahn está começando esse momento de crescimento e de introdução dentro do segmento, e The Town é um grande festival que está começando a sua história. Se a gente lembrar como uma história, se a gente pensar no Rock in Rio voltou, Rock in Rio é um festival muito antigo, óbvio, mas ele voltou ativo em 2011, e Heineken estava começando a sua história naquela época. E hoje a gente vê como esse link entre Rock in Rio e Heineken é muito forte, e como essas duas marcas se construíram, e uma ajudou a outra, obviamente, na sua construção de 15 anos para cá. E o que a gente entende é que a Eisenbahn agora está no momento de começar essa construção junto com o The Town. Legal. Interessante. E vocês estão com uma campanha nova, né, Renan, de fato, inclusive da locomotiva, né? Isso. Indo para um contexto mais emocional, enfim, acho que ouvindo você falar aqui dos eventos, né, que é um pilar importante aí de reposicionamento de marca, indo para esse contexto de campanha com apelo mais emocional, indo para uma questão de experiência, acho que tem um pouco desse contexto de mudança de marca, né? Como que essa campanha surgiu? O que vem atrás dessa ideia para vocês poderem compartilhar um pouquinho conosco, com a audiência? Eu acho que vamos lá. A campanha ela surge a partir de um pensamento estratégico que a gente teve dentro do portfólio da nossa companhia, onde a Eisenbahn vai estar, com que consumidor que ela vai falar, e partindo de que ponto de partida. Qual é o ponto de partida que a gente tem entre Eisenbahn e consumidor hoje? Hoje, se a gente perguntar para as pessoas o que elas acham da marca Eisenbahn, as pessoas, em 90% dos casos, vão falar é uma marca de qualidade. Então, isso a gente já tem. Qualidade da marca. A partir daí, a gente entendeu, tem Amstel e Heineken, elas conversam com certas pessoas, às vezes, Amstel tem um posicionamento que é um pouco mais liberal e progressista, Heineken também em alguns pontos, conversa ali e tal, onde que a Eisenbahn ia entrar a partir deste ponto de partida de qualidade. Esse ponto de partida é, quem merece uma cerveja de qualidade? Quem merece uma cerveja de qualidade? Quem é essa pessoa que a gente entende que merece uma Eisen, como é o nosso headline hoje? Quem merece uma Eisen? Quem merece uma Eisen para a gente é aquela pessoa que tem força de vontade, aquela pessoa que valoriza o esforço, aquela pessoa que não desiste dos valores, aquela pessoa que dá o melhor e exige o melhor. E a gente entendeu, que isso tem muito a ver com a nossa história, né? A gente também teve muita força de vontade para começar no mercado craft, no mercado que era 99% lager. A gente também teve muita força de vontade e resiliência para encarar tudo que a gente encarou nesses últimos anos, e a gente também deu o nosso melhor. A prova disso são todas as premiações, os 140 prêmios nacionais e internacionais que a gente tem. Tem um link aqui. Eu sou assim, essa pessoa também é assim. A partir daí, a gente, obviamente, fez esse link que a gente entende que é o link emocional, que sai somente da qualidade,
mas é a pessoa que merece a qualidade, o que ela precisa fazer, o que ela precisa ser, né? E o que ela faz para merecer essa qualidade. E a gente precisa chamar essa pessoa de alguma coisa. Olhamos para a nossa lata, olhamos para o nosso long neck, estava lá, né? A nossa locomotiva. É Logo, isso, né? né? Uhum. Exatamente. Demonstra atitude, demonstra o esforço. Esse é o mote e o apelido dessas pessoas que a gente entende que merecem uma Eisen, são essas pessoas locomotivas. Então, esse é o mote da nossa campanha, que a gente entende que consegue englobar desde a qualidade até a parte emocional e atitudinal, né? Uhum, uhum. Interessante. E você já essa campanha ela é recente, né? Pelo que eu vi. Uhum. O mercado de cerveja é muito sensível, né, Renan? Vocês estão conseguindo já acompanhar de alguma maneira, enfim, Nielsen, algum outro tipo de mensuração? Como é que está sendo os resultados de forma prática na visão de vocês, esse reposicionamento? Eu acho que os resultados normalmente de uma campanha de marketing, você vai enxergar ele no médio e longo prazo, né? Uhum, Obviamente, se você tiver consistência. Tem pessoas que exato. às vezes não funciona um negócio que às vezes é super insightful, a ideia por trás é muito boa, não funciona, desisto, vou para outra, desisto, vou para outra, cada um ano você desiste, vou para outra, você não constrói nenhuma marca, Uhum, né? Então, esses resultados da campanha, eles vão vir, com certeza, no médio e longo prazo, que a gente vai entender, gerando consistência dessa mensagem, a partir do momento que a marca consegue realmente criar esse vínculo com os consumidores entenderem, putz, é exatamente isso, eu sou esse cara locomotivo e tal, mas sim, a gente já está vendo resultados, né? Se a gente vê o crescimento que a gente está tendo em alguns canais importantes, supermercado e bares, a marca está crescendo esse ano já em duplo dígito. Então, efetivamente, estamos já vendo os resultados para a marca e esse caminho que vai ser trilhado, a gente entende que vai ser um caminho super vencedor. Muito bom. Renan, e o que vem pela frente na construção da marca da Eisenbahn? A continuidade desse tipo de investimento como The Town, posicionar a marca num caminho mais parecido com a Heineken, que nem você falou, nessa consistência de investimento com o Rock in Rio para ir criando essa... Qual que é a estratégia, né? O que vem pela frente ainda agora na construção de marca? O que vem pela frente é sempre um mistério, um segredo, né, gente? Vocês A sabem. pergunta de $1 milhão, né? É sempre um mistério, um segredo. Não, mas é claro, eu acho que como eu acabei de falar muito de consistência e muito de entender que o papel de Eisenbahn dentro do portfólio da Heineken, ele está traçado e a gente está muito Seguros. seguros desse caminho, obrigado. A gente está muito seguros desse caminho. Então, é óbvio que as pessoas vão continuar vendo muito mais coisa legal de Eisenbahn por aí. Só esperar. Beleza. Também não vamos te complicar aqui, né, Edu? De forma alguma. Ô, Renan, e salvo engano, só a título de curiosidade, eu acho que aí eu não sei se eu li essa matéria, o mercado brasileiro ele tá mais fragmentado, você trouxe isso, mas que o maior mercado global hoje em volume da Heineken é o Brasil. É verdade essa informação? Ela não é? Eu pergunto isso porque imagino que os holofotes estão virados para cá, né? Caso contrário, né? Mas a Heineken não é ele que cuida, né? Então Não, você... a Heineken Company, Tô né? brincando. A companhia. Não, a Heineken, sim, hoje a Heineken é o maior mercado de volume da operação de Heineken do mundo, sim. Olha só. Então, sim, não, mas isso é normal, tranquilo, né? Acho que foi um resultado de um trabalho muito longo da nossa companhia, da própria marca Heineken, da própria marca Amstel, e a gente está continuando essa história com Eisenbahn e com as demais marcas da companhia. Que gera muita exposição das marcas, né? Da Eisenbahn e as demais que estão lá frente no portfólio, né? Interessante, né? O maior mercado global tá no Brasil, super, super bacana essa formação, né? É um mercado gigante, né? Uhum. Maior que muitos países, são poucos países que são maiores que o Brasil, né? Os Estados Unidos é um país onde é muito fragmentado as marcas, tem as marcas muito locais, né? Eles são muito regionais para cerveja, né? E além disso, o Brasil ainda é um país absolutamente fanático por futebol e tem todo o histórico da Heineken com a Champions League, né? Acho que tem uma soma de Bom, fatores aí sem que ajuda dúvida. esse movimento. Com certeza. Mas e para finalizar, Renan, eu queria entender assim, que conselho que você deixa para quem está buscando
reposicionar ou reinventar a marca, né, mas que não quer perder a essência também, assim como vocês na Eisenbahn, né? Estamos passando, que nem você falou, por um processo de reposicionamento, mas isso não quer dizer que a gente está mudando, a gente está só evoluindo, né? Então, que dicas você daria para quem está nesse processo de querer evoluir, reposicionar minimamente a marca sem perder a essência? Quais caminhos que você sugere? É exatamente o que a gente acabou de conversar, tá? Eu acho que as marcas elas precisam evoluir e não nascer de novo, né? Assim como pessoas, não adianta, né? Eu nasci do jeito que eu sou, meu pai é o meu pai, e se eu for nascer de novo, eu vou ser uma outra pessoa, né? E então eu acho que o importante é você entender de verdade, né? O qual é a essência da marca que você não pode tirar, quais são os ícones que fazem essa marca ser diferente das outras marcas, que a distingue dentro do mercado, que você não pode tirar. E a partir daí, você tem que entender, porque realmente o mundo muda, as pessoas mudam, as gerações mudam. Como você consegue, a partir da sua essência, que é aquilo lá, né, ou dos seus ícones, que são aquilo que são, se adaptar melhor, conectar melhor às novas realidades, às novas tendências dos nossos consumidores. Eu acho que tem alguns riscos importantes, né, de marcas, porque a gente vê muita coisa no mercado, não somente de cerveja, mas no mercado em geral. Por exemplo, eu estava vendo uma matéria um outro dia de marcas que reconstruíram o logo. E aí eram diferentes marcas de outras categorias, o logo delas pareciam o mesmo logo, usando a mesma fonte, a mesma largura de fonte, o mesmo tipo, o mesmo. Então, assim, cadê a sua diferenciação aqui, né? Eu acho que e obviamente que também tem marcas que querem se reinventar para entrar em tendências. Porque hoje a tendência é isso, hoje a tendência é aquilo. Eu acho que você tem 3 riscos aqui, né? Tem um risco de você se reinventa totalmente, você nasce de novo. O cara que te consome hoje não vai olhar para você e falar assim, essa marca não é mais minha marca, né? Então você vai perder toda aquela sua base que você tinha antes. Isso você tem que respeitar, né? Você pode perder a diferenciação. Foi o que eu falei, cara, todas as marcas tiverem o mesmo logo, qual logo é melhor que o outro? Qual marca é melhor que outra, né? Qual é a diferenciação que uma marca tem? Por isso que é uma questão de ter ícones importantes para a sua marca que você não pode tirar. Eu acho que eu valorizo demais, né? E um outro risco importante que é as pessoas que entram nas tendências, né? Marcas que entram em tendência. Putz, se está todo mundo falando disso agora, eu vou entrar aqui. Se está todo mundo fazendo isso agora, eu vou entrar aqui. Se antigamente as pessoas eram conservadoras, agora as pessoas são mais liberais, você também. Eu acho que esse ponto você acaba perdendo coerência, né? Você pode acabar sendo acusado de ser uma marca aproveitadora. Ou você é ou você não é. Tanto que a gente vê muito desses pontos de greenwashing ou pink money por aí, por conta disso, né? Acho que se não está na sua essência, se você realmente não acredita, por que você vai entrar em uma tendência ou num hype ou numa moda ou em algo que realmente é importante para a sociedade, só que a sua marca nunca fez, está tudo certo, entendeu? Então esse é o meu ponto, né? Você evolui a partir do que você é, você não nasça de novo. Muito bom. Bom, com esses insights aqui, a gente vai chegando até o final do nosso episódio. Eu queria te agradecer, Renan. Muito obrigado pela tua participação. Foi um Obrigado prazer aqui gente. bater esse papo contigo. Prazer foi meu. A gente já fica o convite aqui em aberto, né, para você voltar mais vezes, para a gente conversar um pouco mais, acompanhar essa evolução da Eisenbahn, né, e quem sabe contar os novos cases aí que você não pôde contar hoje, contar numa próxima, né? Sem dúvida. Com certeza. Edu, obrigado também pela parceria de sempre, cara, um prazer fazer esse bate-papo contigo aqui, me ajudando a conduzir. O prazer foi todo meu. E a você que ficou com a gente até o final, eu quero mais uma vez reforçar que se você gostou desse conteúdo, tanto quanto eu, quanto o Edu, envie esse conteúdo para alguém que possa ser útil, né? Para alguém que esteja querendo reposicionar a marca sem perder a essência, assim como a Eisenbahn está fazendo. Curte o conteúdo, compartilha, enfim, é importante para a gente. E se você não segue ainda o Raise the Bar, convido você também a ir lá no Instagram, @RaiseTheBarPodcast_. Ou se gosta de assistir os episódios, também você pode ir no YouTube da The For Sales Company e seguir a gente lá, que toda terça às 19 horas vão ter mais conteúdos como esse, tá bom? Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Raise the Bar. Um abraço.